né, nós temos aqui a PR-107 novamente, tá? E apesar de ela ter somente 6 páginas, né, ela aborda duas práticas, que é a prática de vasodepressão, que a gente já comentou, que foi mais amplo, né, que é aquela parte toda ilustrada com, né, com fotos, né. Então, a parte 1 é a mesma que já vimos, né, fala de vasodepressão, bem no objetivo, mas vai comentar de tanque também. No item 2, é separado em duas partes. A parte 1, 2.1, eram os instrumentos utilizados, né, na prática de vasodepressão. Aqui, né, eu ponho o item 2.2, que fala dos itens utilizados na prática de tanque, que eu não tinha colocado anteriormente, tá? Então, o que nós temos aqui? Coincidentemente, tem as trenas, né? Prancheta, esferográfica, né? Fita crepe. E aqui temos o nível óptico, tá? Mas vamos lá, então. O que mais que a gente vai utilizar para as práticas, né? Aqui eu vou comentar um pouquinho sobre o nível óptico, né? O dinamômetro, né? No caso, é um dinamômetro de 30 quilos que pede aqui, tá? O dinamômetro, ele mede força, tá? Ele mede força em newtons, ou no caso aqui, em quilograma, força, tá? Basicamente, ele funciona com uma mola, tá? Interna. O que muda muito é o exterior, né? Ele pode parecer uma simples balancinha de pesar, aquelas tipo de feira, né? De pesar alimento, até, entendeu? Quanto eles podem ter uma carcaça diferenciada, tá? E ter até né, um relógio ali, né, analógico, ou pode ser até digital também, né? Então, eu já tive o prazer de conhecer vários tipos de dinamômetro, tá? Alguns que funcionam empurrando, outros puxando, tá? O intuito é medir força, a força que estamos atuando, né? Só para vocês terem ideia, para quem gosta de mecânica e da área de resistência dos materiais, lembra quando a gente calcula a força que atua em cima de uma viga, por exemplo? Tá? Eu ministro a disciplina de resistência dos materiais. É um caso de utilizar o dinamômetro, né, para calcular uma força na prática, em vez de ficar só no papel. Tá? Então aqui, né, eu percebi até um errinho ali na norma. Eu coloco esferográfica 2 vezes, né? Acho que aqui, como é de dupla, né? Então é uma para cada um. Mas é importante aqui a lapiseira ou lápis, tá? Para vocês ir fazerem as anotações. E a calculadora é utilizada também, tá? O que vai mudar aqui? Nível óptico e o dinamômetro, tá? É o diferencial na parte de recursos, ok? Os instrumentos, como sempre, por que eu coloco sempre esse item? Toda norma pede que verifique-se a calibração dos instrumentos. Isso vai para o laudo, tá? Ali no campo observações, por exemplo, a gente vai ter que anotar os instrumentos que utilizamos, tá? E o que a gente vai anotar? A descrição, o número de registro e a validade. São as informações básicas de todos os instrumentos, tá? Então, treina, esse é o dinamômetro, né? Parece essa balancinha aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso dinamômetro, né? Trena de fita, tá? Uma trena comum e o aparelho, né? De nível, ok? Atualmente nós estamos com esse aparelho,
tá? Então, hoje, né, nós temos esse aparelho novo, né? Se eu não me engano, vocês serão o primeiro que vão utilizar esse aparelho, tá? Um aparelho novo para esse procedimento, tá? Para essa prática. Só recordando então, né? O item 3 também já vimos, fala de, né? Controle, né, dessas dimensões em x, y e z, tá? Comentamos quando falamos sobre vasos, tá? Então vamos para frente aqui, tá? Só para ilustrar então, tá? E complementar o conteúdo, né? Vamos recordar um pouquinho alguns termos, algumas partes desse equipamento, tá? No caso aqui, ó, a principal parte, né, é a luneta, tá? E a ocular. É aqui na ocular que você vai mirar, vai olhar, né? E pela luneta que você vai verificar o local onde você vai fazer a sua referência, tá? E tem os controles ajustáveis, tá? Existem sistemas, né, de ajuste fino, tá? Por exemplo, parafuso de chamada horizontal. Ele tem uma superfície móvel aqui, ó. Vocês perceberem aqui, ó, logo acima dessa escala de ângulo aqui, ó, ele é móvel, tá? Só que, às vezes, você precisa, né, de um ajuste fino. Então, tem esse recurso, né, desse parafusos, né, para você fazer esse ajuste fino, ou seja, para você focar no ponto correto, tá? Tem a parte desse nível esférico, que é para regular também o aparelho, tá? Junto com esses dispositivos de calagem. São 3, né, também parafusos, por assim dizer, né, que você consegue regular, né, o aparelho. Tá? Então tem uma bolha, né, que você nivela o próprio aparelho antes de utilizá-lo. Tá? Então faz parte do procedimento também. Ok? E esse limbo horizontal, né, possivelmente ele seria usado para alguma medição de ângulo, né, mas não é o intuito, né, do aparelho. Esse aqui, para medir esse ângulo, seriam outros recursos, tá? Ok? Então, tem o tripé também que não está aqui, né? Ele tem um tripé de apoio, tá? Ok? Então, o item 4 a gente já comentou. Então, o que ficou faltando da PR-107 foi o item 5. O item 5, né, ele não tem praticamente quase nada de figuras, tá? Tem alguns desenhos. Por exemplo, eu tive que complementar aqui com o relatório. Esse desenho é do relatório, né, para ir dando sentido um pouco no procedimento, tá? Então, o primeiro item, são 2 itens de tanque, tá? Que a norma vai pedir. O primeiro é a medição do diâmetro, tá? Então, a medição do diâmetro vai ser feita em 2 geratrizes ortogonais. Ou seja, se eu pegar uma geratriz 2 e 6, ortogonal teria que ser ali, né, 90 graus mais ou menos. Eu vou ter que pegar a 8 e a 4, tá? Nós vamos fazer uma jogada lá na escola, né? E eu já vou antecipar um pouquinho. Nós teremos lá 4 suportes para representar esses pontos. Eles ficam fixos, né,
estão fixados, né, no chão, tá? Só que o relatório contempla 8 medidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar uma torção desses pontos e duplicar esses valores. Então, na hora lá, né, a gente vai fazer essa torção aí, né, simulando, né, 8 pontos. Tá? São 4 suportes e no relatório terão 8 medidas. Ok? Tá? Então, para medição do diâmetro, né, a gente utiliza essa referência de 2 geratrizes. Essa prática é feita em dupla também. Tá? A medida a ser tomada é do diâmetro interno. Tá? E tem um procedimento, né, para se utilizar corretamente a trena, ou seja, não é só esticar a trena e medir, né? Existe uma tensão aplicada na trena, né, através do dinamômetro, né, para que se obtenha uma medida precisa. Ou seja, nós vamos conectar, né, na trena plana o dinamômetro. A atividade vai ser feita em 2 pessoas. O operador vai utilizar o dinamômetro para fazer a leitura, né? Tem a escala do dinamômetro aqui, ele vai fazer a leitura. Vai aplicar a tensão especificada, tá? para aquele tipo de trena, então pode mudar, tá? Depende da trena, a tensão. Ok? E o auxiliar, né, ele segura no outro ponto, essa trena. Tá? Então vamos ver mais ou menos como que ficaria. Tá? Então, o candidato, ele vai ficar sempre do lado, né, do equipamento. Tá? Ele vai ter que tensionar, tá vendo aqui, ó? Tem que tensionar, o aparelho está tensionado, tá? E ao mesmo tempo que ele segura tensionado aqui, ele tem que fazer a leitura. É um pouquinho chatinho, é fácil, assim, entender o procedimento, mas na hora de aplicar, é um pouco chatinho ali, né? Você, ao mesmo tempo que faz a leitura, que você tensiona o instrumento, né? Você também tem que fazer a leitura na fita, tá? Você vai colocar no 0 aqui, né? Tem na fita, na trena plana, tem uma marcação do 0, né? E lá do outro lado, o candidato tem que instruir, né, o auxiliar. Olha só, o candidato tem que instruir o auxiliar sobre o correto posicionamento da trena. Tá? Ou seja, você tem que falar aonde que ele vai ler a medida lá do outro lado. Você vai estar um pouco longe dele. Ok? Você vai ter que confiar no seu auxiliar. Porque quem vai dar a medida vai ser ele. Você só vai alinhar o 0. E a medida vai ser feita pelo auxiliar. Estão dando para entender um pouco? Tá? Então aqui mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tá? Tem uma fórmula para correção, né, da catenária. Tá? E lá no procedimento, vocês vão encontrar só essa fórmula aqui. Ó, mais nada de referência. Tá? Aí, isso daqui, ó, tá lá na IT 151, junto com outras fórmulas lá na parte de TO, que fala de topografia. Tá? Então, basicamente, eu tenho a leitura da trena, tá? Só que pela ação do próprio peso
e distância, ela faz uma curvatura muito sensível, tá? E essa forma é para corrigir esse efeito dessa curvatura. Só que para isso é necessário o peso da fita por metro e qual foi a tensão aplicada, tá? Ok, essas referências vão ser repassadas para vocês durante a prática também, para saber quais valores serão utilizados, tá? Lá na IT, para vocês terem ideia, essa daqui é a figura 17, tá? A figura 17 tem várias referências de cálculos, né? E a 6.5 fala do efeito da catenária, fala do efeito da temperatura, né? Tem várias referências lá. Então, essa catenária seria, né, a grosso modo, esse efeito que aparece aqui na imagem. Tá? Então, por causa da distância e do próprio peso da trena, né, ela tende a formar essa barriga aí, né? Então, a fórmula é para corrigir isso daí, esse efeito. Tá? Se bem que vocês vão perceber que, né, ao se aplicar a tensão na fita, né, assemelha-se muito a uma reta, tá? Uma reta mesmo, ok? Ó, aqui é a fita esticada, tá? Aqui ela normal, né? Então, esticada e tensionada, tá? Ao mesmo tempo que o auxiliar, né? Temos aqui, ó, a pessoa que vai tensionar, que vai segurar o dinamômetro e vai colocar no ponto zero, tá? E tem a pessoa aqui que vai segurar esse puxão, tem que segurar a trena firme, tá? E fazer a leitura interna, ok? Aí o operador, né, o candidato dá o sinal, pode fazer a leitura. Aí o auxiliar faz a leitura. Tá? Isso vai ser feito, né, em duas referências aí, tá? Considerando aí né, o coeficiente ortogonal aí, tá? 90 graus, ou perpendicular. Bem, nesse caso aqui, pessoal, o intuito do controle dimensional, né, é verificar se o tanque, né, tem alguma ovalização, tá? E verificar o nivelamento, somente isso, tá? Porque para outros parâmetros, necessitaria ser outro instrumento, que é o teodolito. O teodolito, ele tem algumas características a mais. Além dele ver a horizontal, ele também tem um movimento vertical, tá? Aí ele consegue dar altura também, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui é bem mais simples mesmo. Se fosse a topografia, existe umas PR mais complexa mesmo, tá? Bem, olha só, o segundo item, só tem dois itens de tanque, tá, gente? O primeiro item foi verificar, né, o diâmetro ali, onde você pode perceber se está ovalizado ou não o tanque. E depois é o nivelamento, tá? Mas para ver o nivelamento, o interessante seria que a superfície fosse realmente desnivelada, né? Então, o que, que nós vamos fazer lá? Nós vamos, na verdade, o professor, né, vai dar uma orientação para vocês, né? E vai simular um desnivelamento para vocês cotarem, né? Tipo assim, né? Eles vão simular, né? Uma variação na altura daquele suporte. Aí você vai centralizar, né? Você vai colocar no centro dos suportes, né? O nível, ok? E vai fazer o procedimento, né? Para calcular esse desnível, tá?
Também aqui é ilustrativo, viu? Não está essa figura na norma, tá? Só para ilustrar mesmo. Na prática, você vai usar uma trena. Aliás, antes de mostrar a prática lá, né? Se eu vou instalar o nível óptico no centro, existe dois tipos de nível óptico. Existe um que ele tem um certo grau de automação. Na verdade, tem os digitais, né? Que aí praticamente, acho que você fala para eles, a média aí para mim que eles saem medindo já, né? Mais ou menos. Tem os automáticos, né? E tem o nível óptico mais comum, né? Que você precisa regular ele através dessa colimação aqui, ó. Vamos, deixa eu pegar aqui, né? Ele tem uma bolinha, tá? Ele tem uma bolinha que você tem que centralizar aqui. Ele tem até um espelhinho aqui, ó. Por quê? Porque para você não ter que ficar olhando a bolha de cima, né? Você pode ver a bolha no mesmo nível horizontal do aparelho. Então tem um espelhinho que reflete a bolha. Porque quando você estiver usando o aparelho, você vai usar ele na horizontal, né? Ele vai estar focando nessa direção, né? Você não vai ficar parando toda hora para conferir o nivelamento do aparelho, tá? A instalação dele. Então esse espelhinho ele fica nessa direção da visão do operador, né? Para que ele saiba, tenha uma referência se o aparelho está no ponto certo ou não, ok? E é através daqueles parafusos do tripézinho ali embaixo, né? Que você vai conseguir fazer esse ajuste, tá? Esse daqui é do nosso aparelho mesmo. Se for um aparelho automático, né? Às vezes ele tem também essa bolha, mas ele é automático. Ele já corrige internamente, tá? Então, ó, aqui até a norma fala, ó, se for para os instrumentos automáticos, basta efetuar o nivelamento através dos parafusos calantes, tá? Aí, né, a norma já orienta ali a fazer a leitura no ponto definido como origem. Tá? Então, teremos um ponto zero, né, que vai ser definido como origem, e claro que possivelmente os outros irão variar para mais ou para menos. Então, a origem vai ser zero. Os outros serão mais ou menos. Tá? Todos eles terão essa referência nessa origem. Então é isso, pessoal. Só que é o seguinte, né? Eu coloquei, né, duas referências aqui, né? Porque existe uma nota que fala novamente, ressalta novamente, que deve-se instruir o auxiliar sobre o correto posicionamento da trena nos pontos pré-determinados. Então, foi definido os pontos, o auxiliar vai te ajudar. Só que é o seguinte, o auxiliar não pode ficar muito à toa, não, senão você cobra ele. Ô, segura a trena aí para mim, tá? Então, ó, cobra o auxiliar lá, né? Pode ser que você pegue um auxiliar meio sacana, né? E te dá um pouco de trabalho lá na prova, tá? Então você cobra auxiliar para fazer um serviço bem feito. Tipo eu aqui, né? O cara tá realmente, né, focado aqui em fazer a atividade, né? O outro lá, ele simulou uma desatenção, né? Combinou com o professor para ver se o rapaz ia realmente pedir para ele segurar a trena, tá? Ou seja, né, o modo correto, né, de fazer, né, é segurando a trena lá certinho, tá? Para se fazer as medidas, tá? Ok? Depois que você efetuar as leituras, né, nos pontos, né, a última medida você vai efetuar novamente no ponto de origem, tá? E o item 5.2.4 pede para executar um contranivelamento, ou seja, né, para você, né, fazer
um cheque desse nivelamento que você fez. Tá? Duplicar a informação. E no relatório, né, você tem ali os valores, né, os pontos, né, que são 8 pontos. Tá? Cada ponto você vai anotar uma medida, né, de acordo com, né, com o que você apontou, né? E vai ter uma diferença, né, de elevação ali também, que você vai anotar no relatório. Você vai ter que calcular essas diferenças, né, de nivelação, tá? Em relação ao ponto de origem, né? E vai anotar nos relatórios, tá? Então, esse aqui é o texto da norma, que já está ilustrado aqui, tá? Você vai, com o apoio da calculadora, vai calculando e vai anotando esses valores, tá? Vocês estão fazendo em conjunto, né? Então, né, enquanto um está ali preenchendo uma parte do relatório, o outro vai fazendo outra parte do relatório, tá? Depois que vocês coletam as medidas, tá? Quando é o caso de vocês estiverem lá na prática, né, na prova, né, aí vai ser independente, né? Vocês vão preencher todas as informações do relatório, tá? O item 6 nós já vimos também, né? Ele é genérico, né? Quando solicitado, comparar os resultados obtidos com os critérios de aceitação, informados, emitindo o parecer aprovando ou rejeitando o equipamento e justificando, tá? Observação geral, poderão ser feitas medições de projeção. Esse aqui a gente viu que era no caso de, né, do controle dimensional do vaso. Ok? Beleza, pessoal? Eu acho que é mais a prática de conhecer o aparelho, tá? Posicionar o aparelho ali, né, no centro aproximadamente. Lembra que a primeira parte foi medir né, o diâmetro, né? Então a gente já vai saber mais ou menos onde é o centro para colocar esse aparelho. Depois mais a prática mesmo, né? Que vai fazer a leitura com o instrumento. Tá? Esse é o relatório, basicamente é o corpo do relatório. Tá? Então ele é bem simples, né? Como o laudo ele pede as dimensões ortogonais, né? Vocês vão notar que ele tem aqui duas referências, ó, tá? Para você anotar os diâmetros, ok? Diâmetro 1, diâmetro 2. Era isso a parte de tanque, tá? O que o procedimento pede. Observações, tá? No campo observações, a gente vai sempre pensar da seguinte maneira, gente. Se estamos executando um procedimento, né? O que garante que executamos todos os itens do procedimento, né? Está pedindo as medidas, beleza, né? Mas está pedindo também vários instrumentos, tá? E vocês vão reparar até, né, que tem alguns instrumentos ali que nossos instrumentos não têm validade, eles estão em branco a validade. E no caso do nível óptico, né, ele também não tem um certificado, é novinho, né? Então, quais são as observações? Observação é que ele foi autorizado. Lembra lá que eu comentei em outras aulas? Ah, eu tenho que verificar todos os equipamentos, ver se está vencido. Ah, tem um aparelho vencido ali. Você anota, ele normalmente coloca o prazo de validade vencido, né? E coloca que ele foi autorizado, porque você perguntou para o instrutor e ele autorizou o uso daquele instrumento naquelas condições. Então pode ocorrer, tá?
Então, esse daqui é o relatório fiel mesmo ao que foi utilizado na prática. Foi a trena de 20 metros com a tag 0127, a trena de 5 metros 0007, o dinamômetro 171, né? E o nível óptico, ele não tem tag, mas tem um código. Coloquei o código dele, não tem um certificado, esse aqui é o número de certificado, normalmente certificado quem faz é um laboratório de calibração, né? E a validade, né? Não tem também. Tá? Apesar de estarem calibrados, porque tem certificado, eles não têm validade, está em branco. Tá? Por quê? Está em branco, né? Porque os instrumentos nossos são utilizados somente para fins didáticos, então a gente pediu somente para calibrar eles e não colocar a data de vencimento desse certificado, tá bom? É específico, tá? O laboratório fez porque é para cá, para esse caso de escola, de instituição acadêmica. Em campo não é normal isso, tá bom? E também, né, no verso, normalmente a gente coloca, ou pelo menos os cálculos da catenária, tá? Então você coloca o que foi feito de cálculo, tá? Ok? De tubulação, aliás, de tanque, tá? É somente isso mesmo, tá? Mesma dica dos outros relatórios, né? Você pode preencher a lápis e depois passar a caneta. Coloca o nome, né? O instrutor, né? Verifica, ok? E você finaliza a atividade. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa prática? Eu tenho uma dúvida, mas eu não lembro qual era o item que você passou. Vamos voltar um pouquinho. Na parte que estava Hum, escrito a última referência, tipo, repetia. Eu não me lembro de você falar comentado sobre isso. repetia. O que foi mesmo? Bem, aqui começa o procedimento mesmo, que é a Uhum. primeira coisa, a medição do diâmetro, né? Então, o diâmetro deve ser medido em duas geratrizes ortogonais. Aí você pega Não, ali, ainda né? não. Uhum. Tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui as medidas a ser tomadas a partir do diâmetro interno, beleza, é normal, né? A trena deve ser tensionada com o dinamômetro calibrado, aí tranquilo também, ele tem o certificado de calibração, né? A tensão deve ser utilizada, está determinada na fita, ou seja, na própria trena, tá? O item 5.1.4, o candidato deve instruir o auxiliar, né, sobre como ele vai fazer a leitura na trena, né, e dar o ponto certo, né? Então o candidato fala, ó, pode ler, não pode, espera aí, calma, né? Alinha, tá? Ok? Então o dinamômetro fica com o candidato. No final, o candidato deverá calcular a correção a ser aplicada nas medidas, de acordo com o cálculo da catenária. Tem a fórmula, não fala nada da fórmula, porém lá na IT fala. Tá? Por isso que eu trouxe a imagem da IT. Ok? Aí já tem o item 5.2, ou seja, o item 5.1 já fechou. O item 5.2, né, fala do nivelamento. O nivelamento deve ser verificado nos pontos, né, em pontos e na origem pré-determinados. O que significa? Significa que na hora vão ser informados, né, os pontos que vocês vão coletar. Tá? Informados no perímetro do anel, ou seja, dentro do anel, né, dentro do tanque.
Instalar o nível óptico no centro do anel, beleza, você vai ter medido o diâmetro, então você vai saber o centro do anel, né? Você vai, essa instalação, né? Você tem que usar o procedimento do próprio manual do aparelho, né? Depende ali, né? No nosso caso ali, você vai ter que nivelar ele por essa bolha, utilizando aqueles parafusos, tá? Que são os parafusos calantes, tá? Efetuar a primeira leitura no ponto de origem, né? Considerar que esse ponto está na cota de projeto, ou seja, a gente não vai ter um projeto para vocês, né? Então, o primeiro ponto vai ser considerado o do projeto. E depois os demais serão mais ou menos, né? Ou serão superiores ou serão inferiores a esse valor de referência. Vai anotar. Ok? Essa daqui é uma nota, que está logo após ali aquele contexto, que é a necessidade de instruir, né, o auxiliar. Tá? Senão você se prejudica na prova por causa do auxiliar. Você é responsável pelo auxiliar. É isso que a norma entende. Tá? E contranivelamento é como... imagine que você faz uma operação de matemática. Tá? Aí você vai tirar a prova para verificar se está correto ou não. Ou seja, você executa novamente uma operação ou inversa, né? Ou a mesma operação, para verificar e tirar uma contraprova. Então, esse contranivelamento é uma contraprova do nivelamento que você fez. Tá? Você faz uma nova medida. Aí você tira esse contranivelamento, ou seja, você verifica de novo o nivelamento. Aí o parecer aí tem os critérios de aceitação, que normalmente a gente não inclui. Nesse caso não tem, é mais por causa do vaso de pressão. Tá? Ok? Aí é só essas medições mesmo. Então é um relatório bem simples de preencher. Por isso que a gente até coloca os instrumentos, coloca o cálculo, né, da catenária e só. Né? E o resto é as medidas que você vai coletar direto no aparelho. Tá? Ok?